Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Armando Monteiro. E o nosso tema é o papel do Congresso Nacional, do Senado Federal, o impacto causado pela divulgação da delação premiada da JBS e dos seus sócios na Operação Lava Jato, que fazem o país atravessar por um momento tido como pelos próximos parlamentares como sem precedente, né, senador? Olha, realmente é algo sem precedentes, é uma coisa até certo ponto estarrecedora e que demonstra agora, sim, de maneira, a meu ver, definitiva, que o sistema político brasileiro entrou em colapso absoluto, né? Todos os partidos, quase todos os partidos, todas as lideranças, né, de alguma maneira atingidas por esse processo. Então, mais do que nunca, a sociedade imagina que nós temos que regenerar esse tecido político, que deu sinais de esgarçamento e de esgotamento. Então, como fazer isso? E como atender à necessidade de fazer minimamente uma travessia até 2018, né? Então, alguns já começam a querer elaborar, do ponto de vista da engenharia política e institucional, com fórmulas novas ou exóticas. Eu creio que não nos resta outro caminho senão seguir no leito constitucional, por mais limitado que ele seja, e tentar torcer para que o Congresso se compenetre de que, se tivermos que fazer uma eleição indireta, que ela possa ser feita com a compreensão exata do que é que a sociedade exige nesse momento. Ou seja, não é hora do Congresso fazer uma escolha olhando para o próprio umbigo, ou contemplando o interesse de grupos políticos que, de resto, ainda se encontram numa disputa que parece interminável. Mas, quem sabe, o Congresso podendo encontrar uma figura que se revista de autoridade moral e política para conduzir esse processo de transição. Eu não estou aqui, nem teria a pretensão de indicar nomes, evidentemente, porque não seria próprio, mas acho que a gente tem que encontrar alguém que tenha autoridade do ponto de vista político e moral para conduzir esse processo até 2018, aí sim, com eleições gerais e com a perspectiva até, em função do esgotamento do sistema político, de discutirmos sim a perspectiva de uma constituinte ou algo que se possa fazer na perspectiva das reformas. Falando em Constituição, a gente já viu a reflexão no plenário da Casa, né? Nós estamos nas primeiras horas depois da divulgação dessas delações. Então, é claro que também a gente tem uma expectativa de que a situação ainda evolua, que nós temos a consciência aqui que esses são os primeiros momentos, né, senador? É verdade. Mas assim mesmo já começa, por exemplo, uma reflexão no plenário da Casa de se fazer uma emenda constitucional que permita, por exemplo, nesse caso, a antecipação das eleições. Tudo bem, são as primeiras horas, o plenário está mais vazio do que alguns senadores desejariam, mas já dá para saber mais ou menos se o Congresso está pronto, depois de passar por anos tão divididos, para se articular e organizar essa situação? Olha, eu quero dizer que na política, alguém já disse, tudo é possível, né? A política, embora seja a arte do possível, mas às vezes nos limites e nas crises você começa a construir algo que parecia impossível. É sempre bom, independente do caminho, que se promova um diálogo da classe política brasileira, porque aquele clima de tensionamento permanente é algo que não ajudará o país a atravessar esse momento, qualquer que seja o caminho que venhamos a adotar. Eu acho que é importante fazer um diálogo, mas eu me inclino pela solução que está aí prevista na Constituição. Por quê? Porque se o Brasil ficar promovendo mudanças constitucionais ao sabor das crises, né, nós vamos instabilizar mais ainda o nosso processo político.
Veja que nós estamos saindo de algo traumático que foi o processo de impeachment, onde muitos reconhecem que aqueles pressupostos constitucionais não estavam nitidamente atendidos. E agora vem uma outra crise e a gente faz uma mudança constitucional de afogadilho, com antecipação do calendário de eleições. Eu acho que é preciso ter nesse momento serenidade, fazer um diálogo, mas eu me inclino por uma solução que seja de acordo com o que prevê a Constituição, de uma eleição indireta e que possa, eu espero que o Congresso possa fazer, em sintonia com as aspirações da sociedade, uma escolha adequada e aí sim operarmos o final desse processo de transição. E eu espero que o país possa promover o debate sucessório de 2018 num clima de maior serenidade, porque, reconheçamos, fazer eleições também, ou eleições num quadro de crise aguda, nem sempre nos conduziria ao melhor caminho. E isso que essas duas casas, o Congresso Nacional já se preparava ainda para avançar numa reforma política antes das eleições. Será que ainda teremos possibilidade de novas regras, novos critérios que corrijam alguma distorção para o processo de 18? Você aí me dá um ponto muito importante nessa sua análise. Eu acho que o ideal seria respeitar a regra existente e criar um amplo entendimento para que a gente possa estabelecer um novo regramento para as eleições gerais de 2018. Aí sim, definindo mudanças no sistema político e eleitoral que nos assegurem de que nós não vamos reproduzir necessariamente os mesmos vícios e os mesmos problemas, as mesmas disfunções que hoje nós identificamos no sistema político. Senador, a Bolsa de São Paulo abriu e fechou em menos de uma hora. A gente vê já sinais que o mercado ficou bem abalado nessas primeiras horas, depois da revelação dessa delação premiada dos sócios da JBS. Há a possibilidade de se organizar a condição do país de tal sorte que haja um descolamento da crise política, da crise... Porque, não vou dizer crise econômica, eram primeiros sinais, né? Dados oficiais indicavam que a gente estava começando a ter horizonte para sair da crise. Mas essa fragilidade econômica que a gente vive. Olha, eu lamento muito porque acho que nós estávamos exatamente num momento de inflexão na economia, com sinais, uma série de sinais muito positivos. Imaginar um descolamento absoluto entre a crise política e a economia seria algo ingênuo, mas eu acho que poderíamos, nessa pactuação política, entender que nós temos a obrigação de blindar minimamente a economia para que, pelo menos, não se desorganize inteiramente esse processo que às duras penas foi construído. Se não pela via das reformas, das macro-reformas que estavam endereçadas, mas pelo menos no sentido de que não deixemos que a racionalidade econômica na definição de algumas políticas de governo e de políticas públicas não sejam perdidas e não representem também uma inflexão perigosa em relação a alguns rumos que foram, de alguma forma, imprimidos à economia no período mais recente. Havia uma expectativa de mercado com relação à aprovação de reforma trabalhista e reforma da Previdência. Até ontem mesmo, cogitava-se a hipótese da reforma trabalhista passar sem alterações do Senado e que isso fosse feito de uma outra forma, por sugestão num texto, numa medida provisória. Era esse o encaminhamento que estava sendo dado, não era? Era. E aí isso gerava uma perspectiva, uma expectativa no mercado que não vai ser atendida, vamos dizer assim? É isso, e eu acho que os mercados já reagem exatamente em função disso, porque eles já haviam incorporado em grande medida a ideia de que a reforma trabalhista estava, evidentemente, já definida e que a reforma da Previdência estaria encaminhada, tá certo? Eu acho que agora todos reconhecem que ficou muito difícil avançar nessa agenda de reformas. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui nesses primeiros momentos, né? Já deixo, como tenho deixado aos nossos convidados,
um convite para que voltem, porque está tudo tão dinâmico e intenso que talvez a gente possa atualizar daqui a pouco a nossa entrevista, não é isso? Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade de lembrar que no Brasil hoje 5 dias podem representar aí muito tempo diante dessa dinâmica da crise brasileira. Então eu me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos e agradecemos também a você que nos acompanha, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Há também a possibilidade de você rever esse ou outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.